Olá, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema que eu tenho para vocês, meus amados, hoje é: o que é a harmonia dos evangelhos? O que é a harmonia dos evangelhos? Se você ainda não se inscreveu, se você não conhece este canal, por favor, entre, ajude esse canal a crescer. Preciso de você, tá? Entre, se inscreva, toca no sininho de notificações. No sininho de notificações, essa plataforma, o YouTube, vai estar entendendo que você quer assistir os próximos vídeos. Tá? Já são mais de 350 prontos neste canal. Seu like ou dislike, a sua crítica, no rodapé o que você achou, ou até uma sugestão. Bora aprender comigo de forma resumida, mas com base na escritura, texto em contexto, ou no contexto. O que é a harmonia dos evangelhos? Eu tenho postado esses dias sobre salvação. Eu tenho postado nesses últimos vídeos sobre os evangelhos, a diferença deles de um para o outro. Tá? E aqui eu quero falar com vocês a questão da harmonia dos evangelhos. São quatro. Ou quatro. Vamos lá? A harmonia dos evangelhos é a concordância dos quatro evangelhos bíblicos. Óbvio, redundante até aqui. Os quatro evangelhos do Novo Testamento são como cantores em um coral de quatro partes. Cada um tem em parte distinta para cantar, mas ao se juntarem forma uma linda composição. Cada um dos quatro evangelhos dá testemunha de Jesus a partir de uma perspectiva ligeiramente diferente, mas todos contam a mesma história. História aqui com H. Assim, eles estão todos em harmonia uns com os outros. Os livros que alinham as narrativas do Evangelho em ordem cronológica são chamados de harmonia dos Evangelhos. E algumas bíblicas e algumas referências, de tradução e de linguagem inclui uma seção de referência que faz a mesma coisa, tá bom? Tranquilo? Olá. Os autores Mateus, Marcos, Lucas são chamados de evangelhos sinópticos. Sinópticos, de sinopse, de resumo, ou fazendo um resumo, uma parte que você está resumindo uma história, um caso, uma situação, uma circunstância, mas resumida. Entre aspas seria isso, tá? Vamos entender melhor por quê? Vamos lá. Esses evangelhos sinóticos, os sinópticos, porque inclui muito dos mesmos acontecimentos da vida de Jesus. Inclui, não diz todo, mas parte dele, tá certo? A palavra sinótico ainda significa a mesma visão. No resumo, a mesma visão. A mesma visão no resumo. Tá? No caso aqui falando dos quatro. Os quatro se resumem. Tá? Então, João é um livro diferente, preenchendo lacunas que os outros deixam de fora. Isso não contradiz? Claro que não. Porque na época era vendo, ouvindo e passando adiante. Não é como hoje. É muito diferente, claro. Né? Cada um desses evangelhos foi escrito para um público diferente e enfatiza as diferenças e facetas do ministério de Jesus. Sim, claro. Se você for ler os evangelhos, é muito rico de informação, mas fala a respeito do Filho de Deus, do Cristo, o Messias que havia de vir. Tá? O Evangelho de Mateus foi escrito principalmente para os judeus. Enfatiza como Jesus cumpriu as profecias de um Messias real. Então Jesus veio para mostrar, fazer, cumprir o Velho Testamento. Tá certo? Então ele é o divisor de água do velho para o novo. Ok? Então vamos lá. Marcos, entretanto, foi escrito principalmente para os cristãos gentios ou romanos, por isso inclui algumas profecias do Antigo Testamento e explica com muitas palavras os costumes judaicos, mostrando aí o que Marcos estava escrevendo, né? Bora lá. Jesus é retratado em Marcos como servo divino. Lucas também foi escrito principalmente para os crentes gentios. Por isso também explica costumes judaicos e usa nomes gregos, tá certo?
Lucas escreveu para uma narrativa, ou dentro de uma narrativa metódica, da vida de Jesus. E o apresenta como filho do homem, enfatizando a sua humanidade plena. O Evangelho de João Batista, o Evangelho de João enfatiza Jesus como filho de Deus e inclui mais revelações de Jesus sobre si mesmo do que qualquer outro evangelho. Por isso que cita Mateus, Marcos e Lucas, ponto, vírgula, pontinhos, e João. Por que eu estou falando dessa forma? Porque ele é um evangelho que traz alguma coisa, ou acrescenta, ou observa algumas coisas diferentes dos outros três. Bora lá. Tá? Ele também dá uma imagem muito mais detalhada dos eventos durante os últimos dias de Jesus. Entendeu agora? Enquanto os outros falam, eu vou aqui ilustrar para você. Os outros falam desse começo até aqui. João fala desse começo até aqui e cita mais alguns detalhes dos finais de todas as coisas, do desenrolar dos acontecimentos. Coisa que eu já tenho neste canal, não vou citar, não vou falar aqui agora. Tá? Eu tenho aí arrebatamento, tribulação, sou pré-tribulacionista, aí fala da grande tribulação, do milênio, trono branco, tá tudo no canal, tá? Depois você dá uma olhadinha, se você se inscrever, você vai encontrar aí tudo isso que eu estou falando e muito mais. Algumas pessoas têm tentado remover credibilidade da Bíblia ao apontar aparentes inconstâncias, contradições nas narrativas dos evangelhos. Mas lê do engano. Porque se você ler, se você primar por texto no contexto, você vai estar observando que há uma concordância sim em tudo. Beleza? Tá? Então, elas apontam diferenças na ordem em que são e eventos e apresentações ou pequenos detalhes dentro desses eventos, mas não que esteja em contradição, ok? Tá? Porque a Bíblia até então, ela não é, e nós não a vemos como era antes. Eles foram juntando depois de um tempo, né? Os livros, a cronologia, os fatos, os acontecimentos. Era um livro só, uma situação em que depois eles trabalharam isso para fechar um cânone, né? Aí por volta de 1500, também não vou entrar no detalhe agora porque já tenho no canal, tá? Então são apresentados com pequenos detalhes dentro desses eventos, quando os quatro narrativas são colocadas lado a lado e vemos que elas, dentro dessa cronologia, ela é estrita. Então, ok? Isso ocorre porque grande parte da narrativa é organizada em ordem tópica, na qual os eventos são agrupados de acordo com temas semelhantes. É isso que eu acabei de falar aqui, acabei de citar e estou repetindo redundantemente. Tá? Então, foi mais ou menos dessa forma e desse jeito que aconteceu. Tá? Por que eu estou falando desse jeito? Porque, como eu já tenho no canal, não vou ficar repetindo para você. É cansativo, fica longo o vídeo, tá? Então vamos lá. Essa abordagem tópica é a maneira em que a maioria de nós tem ou temos em todas as nossas conversas, em todos os nossos dias. Tá? As diferenças entre pequenos detalhes, tais como o número de anjos no túmulo de Cristo, Mateus 28, 5, Marcos 16, 5, Mateus 28, 5, né? Marcos 16, 5, Lucas 24, 4, João 20, 12. Por que eu estou citando e frisando João 20, 12? Porque tem que ter harmonia entre eles. Alguns detalhes realmente são diferentes, sim, mas a história é a mesma. Porque foram visões diferentes, pessoas diferentes, num tempo diferente. Ok? Também são respondidas quando se permite que o texto fale sobre si mesmo. Mateus e Marcos mencionam um anjo, enquanto Lucas e João mencionam 2 anjos. No entanto, Mateus e Marcos nunca dizem que havia apenas um anjo. Eles simplesmente dizem que um anjo estava presente. Tais diferenças são completamente ou complementares e não contraditórias. Novas informações podem ser adicionadas, mas nunca negam a veracidade das informações antigas.
Tá bom, querido? Então vamos lá. Como o resto das escrituras, os 4 evangelhos são um belo testemunho da revelação de Deus ao homem. Imagine um cobrador de imposto, Mateus, um rapaz judeu inexperiente como reputação de desistir fácil como Marcos, um médico romano como Lucas e um pescador judeu, João, todos escrevendo depoimentos harmoniosos da vida de Cristo, de forma que, sem intervenção de Deus nesse sentido, eles poderiam ter escrito essas narrativas incrivelmente precisas. 2 Timóteo 3,16. A história, a profecia e os detalhes pessoais trabalham juntos para compor uma imagem extremamente preciosa do Cristo, o Messias, o Rei, o servo e o Filho de Deus. Só para fechar aqui, vou dar aqui um exemplo muito claro e rápido. Um exemplo. Dentro de uma cidade pequena, uma cidade como a minha, aqui do interior de São Paulo, tá? Num cruzamento, vamos dizer que houve um acidente. Esse acidente ocorreu, segundo a visão de uma pessoa, mais ou menos ao meio-dia. Haviam 2 carros, um branco e um vermelho. Eles se chocaram, haviam pessoas dentro. Pelo que a pessoa relatou, não houve óbito, não houve mortes. As pessoas foram levadas ao hospital mais próximo e passam bem. Os danos foram só danos materiais. Parou o trânsito e até que se resumisse, depois de 1h30, 2, estava tudo certo e resolvido. Na visão de uma outra pessoa, ela vai dizer, olha, esse acontecimento foi às 11h59. Era um carro branco e um vermelho, haviam 2 passageiros dentro de cada um dos carros, um casal no do branco e no vermelho 2 homens. Eles se chocaram, bateram de frente, né? Alguns, no caso do casal, se machucou mais. No caso do outro carro, que haviam 2 homens, foram só ralões superficiais. Foram conduzidos ao médico, o casal ficou em observação, logo esses 2 homens do outro carro já foram liberados. E aí tudo certo, veio aí a polícia, fez ocorrência e etc e tal, os bombeiros também, mas logo foi liberado. 1h30 depois estava liberado o trânsito. Você percebeu? Um deu do mesmo assunto uma visão assim bem rápida, resumida mesmo, mas era o mesmo assunto. Ele não mentiu. Foi o que ele viu. Ele não viu com detalhes. A segunda pessoa, quando observou, ela observou com mais detalhes do que a primeira. Ela deu mais detalhes sobre o assunto do acidente que aconteceu no cruzamento daquela avenida, onde havia um semáforo, onde um estava vermelho, o outro estava verde, onde aquela pessoa... Você está me entendendo? Então os evangelhos também traz essa ideia, mas não se contradizem. Um viu assim, o outro viu o mesmo acidente de outro jeito, o outro viu o acidente com outro prisma, de uma outra forma. Você está me entendendo? Assim também é aquilo que nós temos no nosso dia a dia, do que nós vemos, do que nós entendemos. Tá bom, meu querido, minha querida? Era isso que eu tinha para vocês nesse dia, tá? Ó, Deus abençoe a sua casa, a sua vida e tudo que vocês estiverem fazendo. Shalom, Shalom Adonai e até um próximo vídeo.